Bem-vindo ao Open to Debate. Sou John Donvan e estamos reunidos para algo notável aqui. Uma reunião entre dois homens que discordam ferozmente sobre uma questão que tem dividido tão intensamente muitos de nós dentro das famílias e nos campi universitários. E por isso, pela coragem deles em subir ao mesmo palco, vamos parabenizá-los desde o início, porque sabemos o quão raro é, em nossa cultura atualmente hiperpolarizada, que pontos de vista opostos sejam ouvidos em voz alta e em competição uns com os outros sob o mesmo teto. Mas essa é a essência do debate, e esse é o valor que promovemos no Open to Debate. E assim, é uma honra estar aqui no venerável Adler Hall de Nova York, uma joia da coroa da Sociedade Ética de Nova York, onde não podemos e não esqueceremos como a guerra em Gaza está imersa em dor, indignação, medo e raiva. É por isso que este debate é importante, e é por isso que é natural tomar partido, até mesmo necessário tomar partido, mas ouvir o outro lado, o que esses debatedores serão chamados a fazer uns com os outros, e que eu espero que vocês façam como membros da audiência, apenas por estarem aqui, pode ser um primeiro passo, pelo menos para entender como e por quê, e exatamente por que discordamos. A pergunta que formulamos para esse propósito e que ouviremos debatida esta noite é a seguinte: as ações de Israel na guerra em Gaza foram justificadas? Vamos conhecer nossos debatedores. As ações de Israel na guerra de Gaza foram justificadas. Elan Levy. Obrigado. Elan, você pode ficar comigo aqui. Você é o ex-porta-voz de Israel na Guerra de 7 de outubro, cofundador do Escritório de Porta-Voz do Cidadão Israelense, apresentador do podcast Estado de uma Nação. Bem-vindo ao Open to Debate. E aqui, argumentar Israel na Guerra de Gaza foi justificado. Mehdi Hassan. Mehdi, você é fundador, editor e CEO da Zatel, apresentador do Head to Head da Al Jazeera, jornalista. Bem-vindo ao Open to Debate. Obrigado por me receber. E senhores, obrigado por estarem aqui hoje. Vamos começar com um aperto de mão. Podemos iniciar o debate. Feliz tratar fora do ar. Obrigado. Então vamos às nossas declarações iniciais. Queremos que cada um de vocês leve alguns minutos para explicar por que está respondendo sim ou não à nossa pergunta. As ações de Israel na guerra de Gaza foram justificadas. E quando eu digo foram, quero deixar claro que escolhemos essa palavra para falar sobre as ações imediatas de Israel após o que aconteceu em 7 de outubro até hoje. É tudo. Não é este momento, não é aquele momento. É o curso das coisas. Elan, você é o primeiro. Sua resposta à pergunta é sim. O palco é seu. Por favor, nos diga por quê. Em 7 de outubro, o Hamas perpetrou um ato de genocídio contra o povo de Israel. Seus esquadrões da morte invadiram com uma missão clara de massacrar o maior número de pessoas possível, da forma mais sadística possível, e de levar os sobreviventes como reféns. O Hamas tinha uma estratégia para atrair Israel para uma guerra urbana e gerar sofrimento suficiente, para que o mundo pressionasse Israel a deixar o Hamas em paz, para fazer isso repetidamente. O Hamas massacrou 1.200 pessoas naquele dia em um festival de música e em suas camas. Eles cremavam crianças pequenas vivas. Eles perpetraram atos bárbaros de violência sexual. Decapitaram, torturaram e mutilaram suas vítimas, vivas e mortas, e fizeram isso com alegria. E então eles tomaram mais de 250 reféns, incluindo crianças pequenas, e os desfilaram pelas ruas de Gaza,
Para multidões que zombavam, esconderam-nos em túneis e casas onde estão sendo famintos, torturados, estuprados e executados. Foi o ataque terrorista mais mortal da história mundial após 11 de setembro. O massacre mais sangrento de judeus desde o Holocausto e o tiro de abertura da guerra regional do regime iraniano contra Israel em 7 frentes. Neste ponto, Israel enfrentou uma escolha, já que o Hamas ameaçou imediatamente fazer isso repetidamente. Até que Israel fosse destruído, fazer nada ou fazer algo. Ambas as opções teriam consequências. Fazer nada significava deixar o Hamas escapar impune pelo dia 7 de outubro, permitindo que fizesse isso repetidamente, apenas desta vez com milhares de terroristas perigosos soltos da prisão e com sua popularidade disparando. Essa não é uma opção. Fazer algo significava atacar os terroristas do Hamas de acordo com a lei internacional para desmantelar sua capacidade de fazer guerra e cumprir a ameaça de fazê-lo. Repetidamente. Essa foi a escolha que Israel enfrentou após 7 de outubro. Agora, após 7 de outubro, a campanha para derrubar o Hamas e trazer os reféns de volta foi a única. Resposta: moral. O Hamas existe para a guerra e para a paz, ele deve ser eliminado. Deixe-me explicar a estratégia de Israel. A estratégia de Israel é tirar os civis do caminho do perigo, para que possa atacar a infraestrutura terrorista do Hamas sob seus pés. A estratégia do Hamas é manter os civis em perigo para que possa usá-los como escudo para sua infraestrutura militar. Israel deixou Gaza em 2005 e nunca quis voltar, mas o Hamas assumiu o poder 2 anos depois. Começou a disparar foguetes contra nossas cidades e preparou a paisagem urbana de Gaza para a guerra. Eles cavaram uma rede de túneis militares 1,5 vezes mais longa que o metrô de Nova York sob casas, escolas e hospitais. Eles armadilharam dezenas de milhares de edifícios. Começaram a disparar foguetes contra nossas casas e nossas cidades, de dentro de suas escolas e hospitais. Em resposta, as ações de Israel são direcionadas aos terroristas do Hamas e a fazer esforços sem precedentes para manter seus civis seguros da estratégia doentia de seu próprio líder, de sacrificá-los no altar. Por isso, continua a exortar repetidamente a população a sair do caminho do perigo das fortalezas do Hamas e a inundar a área com mais de 1 milhão de toneladas de ajuda. Porque continua dizendo que esta é uma guerra contra o Hamas, não contra o povo de Gaza. Agora, o sofrimento dos meus vizinhos em Gaza é horrível. Eu culpo seus líderes psicopatas por iniciar esta guerra, lutando dentro de áreas civis e se recusando a libertar os reféns e se render. Agora, o debate desta noite é sobre se as ações de Israel na guerra em Gaza são justificadas. Em um contexto no qual espero que todos possamos concordar, nenhuma das ações do inimigo é justificada. Porque estamos lutando contra um exército jihadista, que tem tanto respeito pela humanidade e pela lei, quanto Mehdi Hassan tem pela verdade. Mehdi pode dizer: eu condeno os atos do Hamas em 7 de outubro, mas ele não condenará sua estratégia porque ele faz parte de sua estratégia. O Hamas está contando com seu advogado de defesa para protegê-lo das consequências da guerra que iniciou e desviar a culpa para Israel, para que possa repetir o 7 de outubro. Talvez porque compartilhem um objetivo de que Israel não deveria existir. Mehdi Hassan dirá esta noite que o 7 de outubro não justifica as ações de Israel nesta guerra horrível. Minha pergunta então é esta. Elon, sinto muito. Seu tempo acabou. O que outubro? Sinto muito. Seu tempo acabou. Obrigado, Elon. Elon, ao já chamar seu oponente de mentiroso, você já cruzou uma das linhas da cultura que tentamos estabelecer aqui. Eu gostaria que você não tivesse feito isso. Você não se importa. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Eu posso fazer isso. Você não precisa fazer isso para defender seu ponto. Por favor. Mehdi Hassan, você está respondendo não à pergunta. As ações de Israel na guerra de Gaza foram justificadas. Tudo bem. Então, senhores, a pergunta é: as ações foram justificadas? E seria ótimo se você não sentisse a necessidade de responder ao ataque pessoal. Decidiremos quando chegarmos lá, John. Foram justificadas? Não. Obviamente não. Claro que não. 7 de outubro. Acho que todos podemos concordar que foi um crime de guerra. Certo.
Todos podemos concordar com isso. E tomar reféns é um crime de guerra. E esses reféns devem ser liberados. Mas destruir um lugar inteiro, um povo inteiro em resposta, nunca é justificado. Nunca é justificado. Como ainda estamos... Eu não entendo como estamos debatendo isso mais de 40 mil mortes depois. Eu não entendo como ainda estamos debatendo isso sentados no conforto de Nova York, a 7.000 milhas de um lugar que o secretário-geral da ONU chamou de inferno na terra. Justificado. Justificado. Israel estava justificado em cometer crimes mais hediondos da história dos Estados Unidos. Campanhas de punição a civis na história, segundo o Dr. Robert Pape, da Universidade de Chicago, lançando bombas de 500 libras, 1.000 libras, 2.000 libras em escolas, hospitais, universidades, livrarias, bibliotecas, mesquitas, igrejas, campos de refugiados, prédios de apartamentos, cemitérios, destruindo uma porcentagem maior de edifícios no norte de Gaza do que os aliados destruíram em Dresden durante a Segunda Guerra Mundial, reduzindo Gaza a 42 milhões de toneladas de entulho, enquanto tiravam as pessoas do caminho. Como isso é justificado? Lançando uma bomba em um prédio de apartamentos de 6 andares no centro de Gaza em outubro passado, matando mais de 100 pessoas dentro, incluindo mais de 50 crianças, sem alvo do Hamas à vista, segundo a Human Rights Watch, sem explicação oferecida pelas Forças Armadas israelenses. Até hoje isso foi justificado. Elon, Israel estava justificado em dizer às pessoas para irem para zonas seguras e depois bombardeá-las e matá-las nessas zonas seguras. Segundo a NBC, houve 7 ataques aéreos mortais entre janeiro e abril em áreas que as Forças Armadas israelenses haviam especificamente designado como zonas seguras, matando civis palestinos como Sabrine Sakani, que estava com 30 semanas de gravidez na época. Ela foi morta em uma zona segura em abril. Seu bebê, recém-nascido, morreu menos de uma semana depois. Isso também foi justificado, Elon. Israel estava justificado em matar um número recorde de crianças em Gaza, 16 mil crianças, transformando Gaza no que a ONU chamou de cemitério para crianças, de acordo com a Save the Children, matando mais crianças nas primeiras 3 semanas do que foram mortas globalmente. Em cada um dos últimos 4 anos, matando crianças pequenas como a Hind Rajab, de 6 anos, e sua irmã Leane, de 15 anos, disparando 335 balas no carro em que estavam. 335 balas. Matando os 2 paramédicos que foram tentar resgatá-las. Isso também foi justificado, Elon. Israel estava justificado em matar um número recorde de trabalhadores humanitários em Gaza. Certo, um número recorde. Alvejando. Alvejando repetidamente e sistematicamente. Carro por carro, de acordo com o chefe José Andrés. Um comboio de ajuda humanitária de Cozinha Central especificamente marcado, matando 7 trabalhadores humanitários no processo. Foi justificado. Israel foi justificado em faminto o povo de Gaza usando comida e água como armas de guerra, para citar tanto a UE quanto a Oxfam. Israel foi justificado em bloquear caminhões de ajuda que iam para Gaza simplesmente porque transportavam coisas como muletas, cortadores de unha e até croissants de chocolate, de acordo com o Washington Post. Israel foi justificado em estuprar e sodomizar detentos palestinos que não são acusados de nenhum crime. Colocando varas quentes em seus retos, amputando seus membros, de acordo com a CNN e o New York Times. Isso foi estupro e tortura justificados, Elon? Quero dizer, Israel, de acordo com o procurador-chefe do TPI, que emitiu uma declaração pedindo a prisão do ex-chefe de Elon, Benjamin Netanyahu, disse que Israel pode ter objetivos militares, objetivos legítimos, mas a forma como são realizados, matando pessoas inocentes, faminto pessoas, é criminosa. Ele disse, pense sobre isso. Elon Levy é um ex-porta-voz de um homem que o procurador-chefe do TPI uma vez prendeu. Por crimes de guerra, o próprio Elon produziu uma série de mentiras, desculpe John, em serviço desses crimes de guerra. Ele tem um monte de tweets disponíveis esta noite que dizem que bebês foram decapitados em 7 de outubro, bebês foram assados em fornos, bebês foram arrancados do ventre de suas mães. 7 de outubro já foi ruim o suficiente, mas Elon teve que exagerar para fins de atrocidade. Eles estão disponíveis. Por que você confiaria em qualquer coisa que este homem diz a você esta noite? Olha, ele está aqui para manipular você. Para defender o indefensável, para desculpar o inexplicável, para justificar o injustificável, mas você não precisa fazer isso. Esta noite você pode escolher estar do lado não da crueldade, não da criminalidade, mas do lado das pessoas inocentes de Gaza que estão sendo mortas enquanto falamos esta noite, enquanto falamos. Pelos antigos colegas de Elon nas Forças Armadas israelenses, sob as ordens dos antigos chefes de Elon no governo israelense. Então sim, eu escolho me opor a essa moção horrível e homicida. Obrigado.
Então, vamos ter uma discussão que é um pouco mais solta em formato... Mas a primeira coisa que quero dizer a cada um de vocês é que, sabe, esse concurso de urinação mútua não está nos ajudando a entender os princípios envolvidos. Tudo bem, você acha que ele conta mitos e inverdades. Você acha que ele conta inverdades. Você não precisa continuar batendo nesse ponto, espero, para fazer seu argumento. E, novamente, não é sobre isso que estamos... Elon, ouvi você em sua declaração de abertura dizer que a única resposta moral era Israel tentar derrubar o Hamas e trazer os reféns para casa. Ouvi seu oponente dizer que a maneira como isso está acontecendo é um enorme exagero com consequências enormes para um grande número de pessoas que ele certamente diria, e eu acho que um número de outros concordaria, são pessoas inocentes. Não todas, mas algumas delas, e que isso representa uma resposta injustificável. O que estamos discutindo, parece, é proporcionalidade. E eu quero que você aborde a questão da proporcionalidade. Isso foi calculado de várias maneiras. As pessoas disseram que, como você mencionou, foi o pior ataque terrorista desde 11 de setembro de 2001, mas outros diriam que o número de pessoas mortas, de ambos os lados, está extremamente desequilibrado e, portanto, é desproporcional. Há uma questão a ser discutida aqui, há um princípio a ser discutido aqui, e esse é a proporcionalidade. E o que, na sua opinião, justifica a proporcionalidade que Israel adotou em sua resposta. E, novamente, porque eu quero que as coisas fluam, vou interrompê-lo. Após cerca de 90 segundos, você tenha uma noção. A resposta de Israel é proporcional à ameaça que enfrentamos, que é a ameaça de aniquilação. Após perpetrar as atrocidades selvagens de 7 de outubro, a primeira coisa que o Hamas fez foi negar que as cometeu. A segunda coisa que fez foi ameaçar fazê-las novamente e novamente até que Israel seja destruído. Isso é o que está em jogo se esta guerra terminar com o Hamas livre, encorajado e capacitado para perpetrar mais massacres de 7 de outubro, pensando que o mundo continuará salvando-o das guerras que começou. Agora, proporcionalidade é um termo no direito internacional. Não significa que se eles matarem 1000 pessoas, você mate 1000 pessoas e considere encerrado. Significa que, para cada ataque, o dano colateral antecipado, o dano aos civis, não pode ser excessivo em relação ao objetivo militar antecipado. E seu argumento é que esse tem sido o princípio que Israel observou. Todo especialista militar que observou os esforços militares de Israel, incluindo recentemente no Times, o vice-comandante supremo da OTAN, disse que Israel está lutando no campo de batalha urbano mais complicado que o mundo já viu. Está satisfeito que suas regras de engajamento e procedimentos padrão são tão rigorosos quanto os do Reino Unido e aliados ocidentais. Ex-vice-comandante supremo da OTAN. Então eu realmente quero concordar com algo que Alan disse. A proporcionalidade é um assunto difícil e não devemos falar sobre isso de forma abstrata. Número X aqui, número Y ali. Vamos falar sobre especificidades. O problema com muitos porta-vozes de Israel é que eles querem falar de forma abstrata. Eu quero falar de forma específica. Então, se falarmos sobre proporcionalidade, falamos sobre discriminação, falamos sobre crimes de guerra no último outubro, logo após 7 de outubro. As forças israelenses atingiram um prédio residencial de 3 andares na cidade de Gaza. Eles mataram 15 membros da família Al-Dos, 7 crianças. De acordo com a Anistia Internacional, os sobreviventes dizem que não houve avisos. Elon nos disse que houve avisos. Nenhum aviso foi dado para evacuar. A Anistia não encontrou evidências de alvos militares na área. E Israel, até hoje, não ofereceu nenhuma explicação para esse ataque. Então, para os membros falecidos da família Al-Dos, Elon, você pode nos dizer por que eles foram mortos? Senhor Hassan, o IDF não deve a você respostas imediatas. E o fato de a Anistia falar com testemunhas locais intimidadas pelo Hamas não significa que não havia um alvo militar. Mas havia, porque Israel nunca disse que não havia um alvo militar. O Hamas armou 40% dos edifícios de Gaza. Ele cavou túneis sob casas e escolas. Estamos Geral Elon. Não generalidades. Por que você matou 15 membros da família Al-Daud? Eu não sei e não preciso explicar cada ataque individual. Você precisa... É isso que você precisa explicar. Não, senhor Hassan. Porque nesta guerra, Israel está buscando neutralizar a ameaça de um exército terrorista que tem uma estratégia deliberada. Vou precisar pegar o interruptor do microfone, por favor. Obrigado. Desculpe, pode continuar. O Hamas tem uma estratégia deliberada de sacrificar seus civis inocentes
E esta é uma estratégia que você está permitindo ao sempre desviar a culpa para Israel, em vez de considerar a verdadeira questão de por que o Hamas construiu seus ativos militares em áreas civis. De acordo com a lei internacional, Israel é obrigado a tomar precauções, onde essas precauções viáveis são possíveis. Ok. Deixe-me intervir, por favor. Para mim, preciso dizer duas coisas. Para ser claro, 15 pessoas vão matar 7 crianças. Você era porta-voz do governo israelense na época. Israel nunca deu uma explicação. Quando não precisa explicar, você precisa. Você era o porta-voz do governo que cometeu um crime de guerra. E você veio debater para defender crimes de guerra. Então você literalmente precisa. Em segundo lugar, você vai notar, John, como Elon rapidamente foi para generalidades abstratas. Vamos falar sobre especificidades. Vamos falar sobre túneis. Eu acho abominável esconder túneis sob alvos civis. Eu gostaria que eles não fizessem isso. Mas quando Israel atira em crianças na cabeça, 3 médicos americanos foram a Gaza. Dr. Fayaz Sidwa, Dr. Irfan Galaria e Dr. Mark Perlmutter. Todos eles voltaram em momentos diferentes. Relataram crianças foram levadas para os hospitais em que estávamos com tiros na cabeça, tiros de atiradores. Perfeito. Alvos. Exatos. Não há túnel que justifique atirar em crianças pequenas na cabeça. Atiradores israelenses. Você pode nos dizer por quê? Você pode me defender. Mark. Mandy. Perdoe-me por ir para o abstrato, mas eu quero abordar alguns princípios aqui. Então você está listando uma série de incidentes específicos que você sente que, cumulativamente, somam uma reação muito exagerada. Crimes de guerra. Crimes de guerra. Tudo bem, você os chama de crimes de guerra. Não tanto de forma abstrata, mas qual teria sido uma resposta apropriada ao que aconteceu? Que não cruzasse a linha da proporcionalidade. É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Então, não sou alguém que já... E você pode olhar meu histórico sobre isso. Seja no Reino Unido, nos Estados Unidos, em ambos os meus países. Sou americano-britânico. Critiquei assassinatos direcionados mesmo pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Eu sou o perdedor, e as pessoas em Nova York, que diz que pessoas como Bin Laden devem ser julgadas, não mortas. É quem eu sou, um liberal fedido. Como vivemos em um mundo onde a América, a Grã-Bretanha, Israel, vários países, a Índia, acusa seus inimigos de mira e morte. Você poderia ter tentado eliminar os líderes do grupo sem destruir todo o lugar. Acho interessante que Israel conseguiu matar Israel Hanieh em uma casa, em um país estrangeiro. Mas quando se trata de Gaza, quando se trata da faixa de Gaza, eles tiveram que destruir todo o lugar, eles tiveram que reduzir para 42 minutos. E um ponto final, sobre pontos factuais. Elon, eles não são seus vizinhos. Eles são pessoas que você ocupa, só para deixar claro. Então, espero que você deixe o ponto número 2 passar. E, por favor, aborde o ponto número 1. Mas Mandy disse que haveria uma resposta de autodefesa, que ele sente que poderia ter sido mais apropriado e que ele também acredita que estaria dentro da capacidade do exército israelense. Qual é a sua resposta a isso? Note o padrão geral de argumentação que estamos vendo aqui. Nossa, 7 de outubro foi terrível. O Hamas não deveria ter feito isso. O Hamas fez túneis sob escolas e hospitais. A questão é o que Israel pode legalmente fazer uma vez que o Hamas... Não. Essa não é a pergunta que eu te fiz. É o que você fez. É o que você fez. E a resposta dele é o que você fez. E a resposta do senhor Hassan. Além disso, se Israel pode eliminar um líder terrorista a milhares de milhas de distância que não esperava ser alvo, com certeza pode alcançar os terroristas que estão escondidos dentro de um bunker sob um hospital, provavelmente cercados por reféns como escudos humanos. O Hamas armou o campo de batalha. O Hamas armou o campo de batalha para proteger seus ativos militares sob civis e deixou Israel sem opção de chegar até esses líderes. Sem opção. Nenhuma outra opção. Então, primeiro de tudo, como discutimos, e estou aqui a noite toda, Elon pode levar seu tempo. Eles mataram 15 membros da família Doss, 7 crianças. Podemos continuar isso na recepção depois, se você quiser. Eu vou te perguntar com prazer, por que o governo em que você serviu matou 15 pessoas inocentes em um prédio de apartamentos? Espere, isso é muito importante. Não há evidências de que o Hamas estava lá. Ele não está tentando deixar isso claro. Mandy, só para economizar tempo, você já perguntou. Tornou-se uma pergunta retórica. Ele está dizendo,
que não havia outra opção. Qual é a sua resposta a isso? Bem, ninguém no mundo concorda com isso. É por isso que Israel se tornou um pária no mundo. Porque, qual era a opção, Sr. Hassan? O que você gostaria que fizéssemos? Até Joe Biden, o mais pró. O que aconteceu em 7 de outubro? Eu já respondi a essa pergunta. Até Joe Biden, o presidente mais pró-Israel da minha vida, que apoiou Israel com armas e munições, declarou que há bombardeios indiscriminados demais. Você matou muitas pessoas inocentes. Até as pessoas do seu próprio lado dizem que você está matando muitas pessoas, Elan. Mas, o senhor... Hassan, muitas pessoas foram mortas. O número de pessoas que deveriam ter sido mortas é 0. Muitas pessoas foram mortas quando os líderes psicopatas do Hamas, que são financiados pelos seus financiadores no Catar, talvez você compartilhe um tapa. Tudo bem. Vamos deixar o ponto por aqui. Eu quero responder a isso. Não. É outra provocação barata, e eu não quero entreter provocações baratas. Eu quero ir até você, Elan, com esta pergunta. Quando você diz que a guerra é justificada, matar em guerra só pode ser justificado se servir a um bem maior. Qual é o bem maior que está sendo servido neste momento? Senhor. Donvan, esta guerra não é justificada porque o Hamas não deveria ter começado esta guerra em primeiro lugar. Bem, a questão é se... A questão é a resposta. Respondendo sim, as ações de Israel são justificadas. A resposta é uma tentativa de prevenir o próximo massacre. De 7 de outubro. Bem, em 7 de outubro... O Hamas nos mostrou do que era capaz, e eles imediatamente foram à TV e disseram 7 de outubro, 10 de outubro, 1 milhão de outubro. Tudo o que fazemos é justificado. Somos uma nação de mártires, disseram. Temos orgulho de sacrificar milhões de mártires se necessário. E estamos tentando parar o 7 de outubro. E fazer isso de uma maneira que minimize o custo para seus civis. Deixe-me apenas lidar com o último ponto e o ponto anterior, que é a ideia. Vamos ser realistas aqui. E muitos especialistas militares dizem isso, mas você nem precisa de especialistas militares, você só precisa de bom senso. A ideia de que você previne outro 7 de outubro, ou que destrói o Hamas fazendo dezenas de milhares de crianças palestinas órfãs, é insana. Isso não protege Israel. Esqueça Gaza, isso não protege Israel. E deixe-me apenas lidar com este clássico. Meus financiadores no Catar. Sim, eu apresento um programa para Al Jazeera English. Vamos ser muito claros. Em dezembro, o New York Times publicou um artigo muito longo. Ninguém... É relevante. Para o debate, o New York Times publicou um artigo muito longo. Por favor, torne isso relevante. O New York Times publicou um artigo muito longo que dizia: um mês antes de 7 de outubro, o chefe do Mossad, David Barnier, foi a Doha, Catar, e os catarianos disseram: você quer que continuemos enviando dinheiro para Gaza? E ele voltou para Netanyahu, ele disse: o que devo dizer? E ele disse: sim, por favor. E ele voltou, ele disse: sim, por favor, envie o dinheiro para Gaza. Elan foi trabalhar para o governo de Benjamin Netanyahu um mês depois disso. Ele nunca se desculpou por isso com o povo israelense. Benjamin Netanyahu nunca se desculpou por isso com o povo israelense. Portanto, se alguém deve responder perguntas sobre o financiamento do Hamas pelo Catar, supostamente relatado, como você quiser chamar, é o governo israelense que facilitou isso por muitos de anos. Alol estava nesse governo. Ele é o porta-voz para essa resposta. Foi um terrível erro permitir que o dinheiro do Catar entrasse em Gaza. Uma crença equivocada de que, se melhorássemos a vida civil em Gaza, criássemos empregos, criássemos oportunidades, os líderes psicopatas do Hamas não lançariam esta guerra. Eles foram direto para a TV e disseram: enganamos os israelenses. Fizemos eles pensassem que nos preocupávamos com civis em Gaza, enquanto estávamos pegando esse dinheiro para construir túneis, armas e foguetes que estamos disparando contra Israel. Se soubéssemos, Sr. Hassan, o que o Hamas ia fazer em 7 de outubro, talvez devêssemos ter iniciado uma guerra preventiva para eliminar essa ameaça antes que eles pudessem queimar o cimento de crianças vivas em 7 de outubro. Mas não fizemos. O Hamas nos enganou e não repetiremos o mesmo erro novamente. Pausa. Vou fazer uma pequena pausa de 10 segundos e diminuir um pouco a temperatura, mas apenas um pouco. Elan, você estava argumentando que as ações de Israel são justificadas na busca pela destruição do Hamas. Chegamos ao ponto em que, até mesmo, oficiais militares israelenses estão dizendo que não pode ser destruído. Portanto, o que acontece com o argumento de que a justificativa é a destruição do Hamas, se é uma organização, um movimento que não pode ser destruído?
Claro que o Hamas pode ser removido do poder, assim como o ISIS foi removido do poder. O ISIS agora é uma organização terrorista que está tentando explodir concertos na Áustria. Não controla mais um território do tamanho da Áustria. Após esta guerra, não podemos permitir que o regime terrorista do Hamas não é uma organização, é um regime terrorista e um exército terrorista se reorganize, reabasteça, rearmasse e continue disparando foguetes em nossas cidades enquanto ainda mantém civis. É um regime que deve ser removido do poder porque sabemos exatamente o que ele quer fazer se tiver a menor chance. E isso é repetir o que aconteceu em 7 de outubro, novamente e novamente. E a guerra de Israel, senhor. Hassan, vou ceder o palco a você e perguntar. Eliminar o regime terrorista do Hamas, removê-lo do poder, é um objetivo militar legítimo, sim ou não? Claro, é um objetivo militar legítimo para Israel. Citei o chefe do TPI dizendo: você está fazendo um trabalho muito ruim nisso. O que é interessante... Eu entendo que após 7 de outubro, John, eu entendo. Não, porque quero esclarecer e entender que estamos juntos. Quero esclarecer porque matou 15 milhões. Não, eu quero que você entenda. Estamos juntos. Você concorda, 7 de outubro? Respondo sua pergunta quando você responder. Era legítimo para Israel remover o regime terrorista do Hamas para evitar outro 7 de outubro. É uma pergunta de sim ou não, senhor Hassan. Não, não é. É uma pergunta tendenciosa. Vou dizer que era legítimo para Israel defender seus cidadãos dentro de Israel. Não é legítimo ocupar o território palestino. Foi legítimo por décadas a fio. E deixe-me responder. Responder, pergunta John. Elan, você teve 2 3-mins? Vá em frente, por favor. Essa é uma pergunta muito interessante do Elan. Você apontou que ele continua dizendo, not a sleight of hand. Você disse que ele disse, e ele disse isso muitas vezes, não apenas aqui. O Hamas deve ser destruído. Quando você o perguntou, especialistas militares israelenses em geral dizem que não pode ser destruído. Note o que Elan disse. Ele disse, remover do poder, rápido, mova o alvo, porque ele sabe que o Hamas não pode ser destruído por esses meios. Na verdade, o ex-chefe das Forças Armadas de Israel... Israel disse desde o início. O ex-líder militar de Israel, que foi membro do gabinete de guerra de Netanyahu, disse no início deste ano, qualquer um que diga que você pode destruir o Hamas está contando histórias exageradas. Não sou eu acusando Elan Levy de mentir. É o ex-líder militar de Israel... Senhor Hassan, desde o início, Israel disse que seus objetivos são remover o Hamas do poder e desmantelar sua capacidade de fazer guerra novamente e cumprir sua ameaça de repetir 7 de outubro. E é por isso que eu te pergunto, após 7 de outubro, foi legítimo para Israel remover o Hamas do poder para eliminar a ameaça de repetir 7 de outubro? Sim ou não? Resposta simples. Israel tem o direito de defender seus cidadãos. Não tem o direito de ser um ocupante. Não tem o direito de... Deixe-me terminar. Você pensa que são vizinhos. O Tribunal Internacional de Justiça diz que Gaza e a Cisjordânia estão ocupadas. Elas estão ocupadas desde 1967. Você não se retirou em 2005. Você bloqueou a paz e as coisas. Gostaria de explicar qual é o propósito aqui da ficção. Legal. E eu já respondi a pergunta, Elan. Eu fiz o ponto de que, mesmo que eu fosse um general israelense tentando destruir o Hamas, matar milhares de pessoas inocentes apenas ajuda o Hamas. Todo especialista em terrorismo no mundo diz que você é um sargento de recrutamento para grupos extremistas quando vai e mata civis inocentes. Senhor Hassan, sexta guerra. Não entende isso. Seja esta guerra. Tempo, 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 tempo. Elan, tempo. Eu tenho uma pergunta para quem quiser responder. A guerra de Israel em Gaza está tornando Israel mais seguro. Quando esta guerra começou, o Hamas tinha um temível arsenal de mísseis que chovia milhares de mísseis em nossas cidades. Eu tive que continuar correndo para um abrigo de foguetes. Israel agora eliminou a ameaça de fogo de foguetes de Gaza. Ele reabriu suas rotas de contrabando, destruiu seus silos de mísseis e destruiu as capacidades de armamento do Hamas. Isso por si só nos tornou mais seguros e facilita o sono em nossas camas. Um casal de 3 rápidas. Primeiro, os israelenses foram ao Supremo Tribunal e discutiram no Supremo Tribunal e documentaram que não controlamos Gaza. Mesmo após todo esse tempo, o Hamas controla partes de Gaza. Eles dizem a verdade quando não olham. Número 2, eu entrevistei Amir Ayalon recentemente, ex-chefe do Shin Bet, ex-almirante israelense. Ele disse de forma muito explícita que Israel não estará seguro até que demos liberdade aos palestinos. Essas são suas palavras, não as minhas. E número 3.
Fico feliz que você tenha um abrigo antiaéreo para te proteger, porque a família Aldos em Gaza não tinha um abrigo antiaéreo para protegê-los. Ok. Outra pergunta. Ainda não falamos sobre os reféns e devemos... A ação de Israel em Gaza é para o benefício dos reféns. Absolutamente. Israel está lutando para trazer os reféns de volta para casa, enquanto o Hamas os está faminto, torturando e estuprando. Conseguimos em novembro porque o Hamas estava sendo derrotado e queria um respiro. Eles liberaram quase metade dos reféns. Enviamos forças especiais para resgatar reféns em ataques que meu oponente condenou. Israel está lutando para exercer pressão militar sobre o Hamas para liberar os reféns. Mas o Hamas não quer liberar os reféns. E a razão pela qual não quer liberar os reféns é que sabe que quanto mais longa for esta guerra e mais sofrimento gerar entre seu próprio povo em Gaza, mais avança seu próprio objetivo de isolar Israel. E o senhor? Hassan, dói-me que você não pareça perceber o papel que desempenha na estratégia do Hamas. Quando você desvia a culpa para Israel, nunca exige responsabilidade. Nunca exige responsabilidade do regime do Hamas. Quando você sabe que o objetivo do Hamas é maximizar o sofrimento, você lhe dá uma razão para prolongar esta guerra. Se você quer que ele libere os reféns, deve dizer ao Qatar para atacar o Hamas para libertar os reféns. De todas as coisas demonstravelmente falsas que você disse esta noite, esta é a mais importante. Então, aparentemente, se você quer um acordo para acabar com a guerra, você está permitindo a estratégia do Hamas? Não. Foi isso que você acabou de dizer. Estou permitindo a estratégia do Hamas. Você tem minado toda a alavancagem que Israel tem para colocar os reféns. Você sabe quem está minando. Não estou fingindo. Posso responder à pergunta. Quem são os reféns? Dos dois. Espere um momento. Dos dois. Dos dois. De quem é a estratégia de liberar mais reféns? A minha ou a sua? Porque nossa estratégia. E nós temos. Espere um momento. Nossa estratégia, sua estratégia é dar cobertura para os ônibus. Posso deixá-lo terminar, por favor? Mais de 100 reféns foram liberados em novembro passado na pausa, no acordo de cessar-fogo. Muitos israelenses queriam que isso continuasse. As famílias dos reféns queriam que isso continuasse. Netanyahu. Posso responder? Netanyahu disse não. Na verdade, eu entrevistei Zahir Umor, cujo tio, Avraham Munda, foi horrivelmente assassinado em Gaza. Zahir Umor foi preso hoje. Ele foi preso e atacado pelo governo israelense em várias ocasiões que Elon serviu. Ele me disse que Netanyahu e o governo do qual Elon fazia parte, sempre escolhem o caminho errado. Desde 8 de outubro, tudo o que fazem é direcionado a não recuperar os reféns. Essa é a pura verdade. Esse é o sobrinho de um refém. Eles não querem que você ouça sobre os reféns. Elon. E pessoas como Elon usam os reféns como peões políticos. As famílias dos reféns estão nas ruas de Tel Aviv se opondo ao governo Netanyahu, pedindo um cessar-fogo, pedindo um acordo. Eles não gostam que Elon esteja saindo. Eles não apoiam 84. Hassan, em quantos comícios de reféns você falou? Quantas mães de reféns você abraçou e disse a elas: eu não te deixaria na mão com o que você precisar? Eu estava no Central Park. Eu estive no Central Park no último domingo no comício pelos reféns. Eu não estava. Hassan muito se importa com os reféns. Perguntar. Eu tenho uma foto de refém extra. Os truques aqui. Se você quer demonstrar cuidado... Certo. Vamos, agora. Isto é fantástico. Vamos! Então, coloque isso. Mostre a eles que você se importa. Falo diariamente com a família Huffington. Digo que farei o necessário para ajudar a trazer seus filhos para casa. Pare de tentar explorar a família Huffington. Elon, permita que ele responda. Você teve seu momento de encenação. Por favor, aproveite. Vamos ser claros. Você viu a indignação muito performática de Elon ali. Para ser claro, não me dê lição sobre reféns quando seu governo matou mais reféns do que resgatou. Isso é com você. Isso é com você. Isso é com você. Isso é com o Hamas. Isso é com você. Isso é com o Hamas. Não. Hamas é. Tudo bem. Vou deixar você terminar este ponto e então vamos seguir em frente. Eu apoiaria felizmente este PIN porque apoio a liberação de todos os reféns
E não, deixe-me terminar e eu apoio a liberação de milhares de detidos palestinos que estão sendo estuprados e torturados e crianças. Você apoia isso? Vamos usar isso juntos? Você apoia o trabalho? Você apoia a liberação de palestinos? Eu ainda não apoio a liberação de crianças palestinas. Você apoia a liberação de crianças palestinas? Senhor, Hassan, Vamos dar a eles espaço aqui. Ele não estará como refém. Eu apoio absolutamente a liberação de todas as pessoas inocentes. Isso é tudo que você tem. mais vez. Isso é tudo que você tem mesmo assim. Tudo bem, eu tenho mais uma pergunta antes de mudarmos para algumas perguntas de jornalistas que estão se juntando a nós e quero falar sobre o envolvimento da América na situação. Os EUA têm apoiado amplamente Israel. Se a guerra em Israel é injustificada, isso implica os Easter Seals em uma guerra injusta. Se a guerra é justificada, então temos um aliado que precisa da nossa ajuda. Qual é? Não ouvi a pergunta. Temos é sobre o envolvimento dos EUA na guerra. Se a guerra é injustificada, isso implica os EUA em uma guerra injusta. Se é justificada, temos um aliado que precisa da nossa ajuda. Quando esta guerra começou, o presidente Biden disse que Israel está enfrentando um mal puro, absoluto e sem adulteração. Era tão óbvio no momento de choque, após 7 de outubro, que para Israel se defender, precisa desmantelar o regime de terror do Hamas, que o presidente Barack Obama disse que devemos apoiar nosso aliado Israel, enquanto desmantela o Hamas. Os Estados Unidos têm dado apoio valioso a Israel em seu objetivo de derrubar o regime do Hamas. O que precisamos é de pressão sobre o Hamas e seus patrocinadores, Catar, Turquia e Irã, para que liberem os reféns. Essa pressão não tem sido efetiva. Antes de eu subir ao palco, Gershom Baskin, o negociador de reféns de Israel, me mandou uma mensagem e diz: ter 3 semanas de negociação com o Hamas concordou, para liberar todos os reféns e acabar com a guerra. Netanyahu decide, diga para falar com seu ex-chefe sobre um refém. Gershom Baskin é o negociador cujo acordo para libertar Gilad Shalit resultou na liberação de Yehia Sinwar. Quanto aos Estados Unidos, é trágico para mim, como cidadão do Reino Unido e dos Estados Unidos, que meus 2 países tenham armado Israel enquanto este realiza o que a CIJ chamou de um genocídio plausível. Enquanto arma um primeiro-ministro que é procurado por crimes de guerra, o procurador-chefe do CPI pediu a prisão de Yoav Gallant e Benjamin Netanyahu. O governo americano não deveria estar armando. Um homem procurado por crimes de guerra, Yalon Levy, deveria ter começado seu discurso esta noite pedindo desculpas por trabalhar para um homem que é procurado por crimes de guerra pelo procurador da CIJ. Senhor Donovan, você me chamou à responsabilidade no início do debate e disse que eu não deveria ter chamado meu oponente de mentiroso. A ex-presidente da CIJ, Joan Donoghue, teve que ir à TV para explicar que a decisão não definiu que havia um genocídio plausível. Ela teve que ir à TV para refutar a mentira. A única razão para você fazer isso, chefe do promotor. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Isso não está ajudando. Não estamos conseguindo ouvir o que ninguém está dizendo. Vocês estão falando ao mesmo tempo. E eu estou falando pela 3ª vez, então vamos parar com isso. Eu tenho uma pergunta para cada um de vocês antes de mudarmos de assunto, que eu gostaria de fazer, se vocês puderem responder sem atacar um ao outro. E também estou curioso para ver se vocês conseguem fazer isso em menos de 20 segundos, porque estamos apenas curiosos. Cada um de vocês veio a este debate, e, pela decisão de participar, sabemos que vimos nas redes sociais que ambos foram atacados por membros de seu próprio grupo por estarem até mesmo no palco com alguém que tem uma visão oposta. Mas você apareceu mesmo assim. Ilan, por que você apareceu 15 segundos? Porque o Irã, os nacionalistas palestinos e aliados estão travando uma guerra de desinformação que tem um único propósito. Eles querem destruir Israel e eles acham que será mais fácil destruir Israel se conseguirem convencer o mundo. Israel merece ser destruído. Uma campanha completa das mentiras mais ridículas para tentar convencer bons e comuns americanos de que quando estiverem prontos para puxar o gatilho e massacrar-nos mais uma vez, devem ficar de lado e dizer: bem, os judeus mereciam. E eu não estou disposto a permitir que isso aconteça.
Você se lembra da pergunta? Desculpe. Ok. Apenas uma resposta de 20 segundos. Sim. Quero dizer, olha, eu acredito que o que está acontecendo em Gaza, a morte de 16 mil crianças, o genocídio em Gaza, é a grande tragédia moral do nosso tempo, o grande crime do nosso tempo. E eu irei a quase qualquer lugar e subirei ao palco com quase qualquer um para tentar trazer esse conflito ao fim e convencer as pessoas de que a guerra precisa acabar agora. Posso acrescentar algo? Não, temos que seguir em frente. Tudo bem, vamos trazer algumas outras vozes agora. Temos alguns jornalistas. Temos 4 jornalistas que cada um vai fazer uma. Espero pergunta muito curta. Existem pessoas que têm escrito sobre a área há muito tempo, particularmente sobre a situação atual, e elas certamente não são monolíticas em suas próprias opiniões. Primeiro, quero passar para Peter Beinart. Ele é um jornalista que escreveu para a Time, o New York Times, The Atlantic. Ele é ex-editor da The New Republic e editor especial da Jewish Currents. Peter, se você puder se levantar, há um microfone, eu acredito, no corredor para você. E faça sua pergunta incrivelmente curta. Obrigado. Elon, você sugeriu que o objetivo da guerra era depor o Hamas do poder, mas em 11 de outubro, Benjamin Netanyahu disse que o objetivo da guerra era destruir o Hamas. Em 12 de outubro, Yoav Gallant disse, o ministro da Defesa disse que o objetivo era apagá-lo da face da terra. Porque eu acho que eles entenderam que mesmo depor o Hamas não tornaria o Hamas uma ameaça menos temível. O Talibã não se tornou uma ameaça menos temível para os Estados Unidos uma vez que parou de deter o poder. Saddam e suas forças não se tornaram uma ameaça menos temível, uma vez que não detinham mais o poder. Eles reconheceram que vencer esta guerra significava destruir o Hamas. E ainda assim, seu próprio ex-colega, Daniel Hagari, do IDF, qual é a sua pergunta? Não é possível. Para ser claro, eu gostaria que você ficasse registrado. Você acha que é possível destruir o Hamas? Ou Netanyahu e Gallant estavam errados? Eu acredito que é possível remover o regime de terror do Hamas do poder. Se os líderes usaram retórica beligerante que exagerou os objetivos da guerra. Não, o Hamas precisa ser destruído. É uma ideia. Algumas ideias merecem ser destruídas. E se essa ideia é destruída ou não depende das lições que o povo de Gaza tira desta guerra. Eles concluirão que o terrorismo é um beco sem saída, que seus líderes os levaram repetidamente a desastres após desastres, como parte de sua guerra eterna contra o Estado judeu em quaisquer fronteiras. Ou eles tirarão a lição de que, na verdade, foram recompensados pelo massacre de 7 de outubro. Isso é o que está em jogo aqui. E estamos tentando convencer o povo de Gaza que o terrorismo é um beco sem saída. Não há luz no fim desse túnel. E você também pode responder. Você pode responder. Quer dizer, eu acho que Peter fez o ponto de forma muito eloquente. É uma guerra sem sentido. Os objetivos da guerra são o que os ministros israelenses dizem. O objetivo da guerra é aniquilar Gaza. É isso. Eu entendo. Resgate espacial. Ele diz isso literalmente. E eles dizem essas coisas, falam sobre reassentar, falam sobre ficar em Gaza. Eles querem dizer... Uma posição em que repetimos a mesma coisa não é política do governo e vai contra o governo. Eu diria apenas isso. E apenas isso. Se você quer convencer o povo de Gaza de que o terrorismo é um beco sem saída, então pare de infligir terrorismo sobre eles. Toda acusação é uma confissão, Hamid. Nossa próxima pergunta vem de Gillian Lederman. Gillian é uma fellow editorial do Wall Street Journal, ex-presidente executiva da Israel Leadership Network. Gillian, obrigado por se juntar a nós. E qual é a sua pergunta? Obrigado. Dadas as circunstâncias atuais, você acredita que a retirada de Israel de Gaza em 2005 foi a decisão certa? Quem é? Tem alguma pergunta? É uma pergunta difícil. Deixe-me apenas perguntar a você, Jen. Você está apontando isso para alguém em particular. Ambos podem responder, mas tudo bem. Israel se retirou da faixa de Gaza em 2005 e nunca quis voltar. Ele deu a Gaza. Eles tinham a opção de transformá-la em Singapura. Eles escolheram transformá-la em Mosul. Eles poderiam ter tido um estado próspero em Gaza após a retirada de Israel e organizações judaicas pagaram para doar as estufas. Em vez disso, escolheram preparar Gaza para a guerra. A rede de túneis sob Gaza é o maior projeto de obras públicas que os palestinos já realizaram. Eles fizeram isso em nome de 7 de outubro. Foi um erro se retirar. Essa era a pergunta. Eu não sei. Ok. Não? Justo? Justo.
Um símbolo. A resposta simples é que, claro, Israel não se retirou de Gaza, como o CIJ apontou recentemente. Gaza é território ocupado. Deixe-me colocar isso de forma muito simples para você. O que Elon não te diz é que quando se retiraram, eles mantiveram o controle das fronteiras terrestres de Gaza, não com o Egito. Não com o Egito. Controlamos as fronteiras. Estamos do outro lado. Eles mantiveram as fronteiras terrestres. Você notou? Posso responder sem interrupção. As fronteiras terrestres, as águas do mar, o ar e espere. E o registro da população. Se você nasceu em Gaza, precisa estar registrado com os israelenses. Se você nasceu em Nova York e seu nascimento tivesse que ser registrado em um país estrangeiro, você diria que está ocupado ou não ocupado. Você diria que é um povo livre ou um povo não livre. É uma mentira absoluta. A ocupação nunca terminou. Israel encerrou a ocupação de Gaza em 2005. Deixe-me te interromper. Não. Segure isso. Segure isso. Terminamos com as interrupções. É apenas destrutivo. Então, você pode continuar. O registro da população não interessa porque Israel o administra com a ANP nos acordos de Oslo. O Hamas é livre para administrar seu próprio registro de população porque tem controle efetivo dentro de Gaza. Sob a lei internacional, a ocupação requer o controle efetivo do território. Em todo o mundo, entende-se que isso significa tropas no terreno, e a única razão para fabricar um novo padrão, para dizer que só porque Israel não permite que o Hamas construa um aeroporto internacional, Ismail Haniyeh, significa que está ocupado, é como parte de uma campanha para tentar fazer Israel responsável pelos civis em Gaza, para que o Hamas possa pegar os recursos e canalizá-los para o país. Estamos perdendo de vista isso. Brevemente, muito brevemente. Elon, um momento atrás. Todos vocês o ouviram citando o ex-presidente do TIJ. O TJ ontem disse que Gaza está ocupada. Mas Elon e eu fomos para a mesma universidade. Fizemos o mesmo curso. Ele não fez direito. Ele não é advogado. O TIJ diz que Gaza está ocupada. Acabou. O debate acabou. Você perdeu essa... Não, isso não é o fim. Porque um princípio básico do TIJ discorda. Gillian, você sente que sua pergunta foi respondida. Foi um erro sair de Gaza, porque eu não acho. Mas vamos seguir em frente. Obrigado pela pergunta. Seria útil, e eu percebo que vocês dois são muito apaixonados e têm muito a dizer sobre isso, mas seria útil, pelo menos no início de suas respostas, manter-se nas perguntas. Eu disse que eles não saíram porque nunca saíram, exceto pela premissa da pergunta. Tudo bem, justo. Você questionou isso. Próximo. Arrancou as pessoas de suas casas. Eu sei. Eu estive lá. Eu testemunhei isso. Ele testemunhou isso, aconteceu, mas a parte da qual você está falando, a seguir temos o Dean Obeidallah, um advogado, comediante e jornalista que apresentou o Dean Obeidallah Show, e é um comentarista frequente na CNN, MSNBC e no Daily Beast. Dean, obrigado. Eu tenho uma pergunta para você. Você defendeu tudo o que o exército israelense fez. Tudo. E muitos passaram por isso. Minha família vive na Cisjordânia. Minha pergunta é: há algo que você condenaria Israel em termos de matar cristãos e muçulmanos palestinos? Ou eles são todos desumanos na sua opinião e não dignos de qualquer simpatia, dignidade ou autodeterminação como povo? Tudo bem. Espere um segundo. Eu tenho um problema com a pergunta. A primeira parte da pergunta é: há algo que você condenaria de Israel? Pergunta legítima. Mas a suposição de que, se ele se sente diferente, ele não tem senso da humanidade dos palestinos, é um pouco de bagagem carregada na pergunta. Então, por que você não responde à pergunta? Há algo que Israel está fazendo que você condenaria? Eu fui à TV como porta-voz do governo quando o exército disse que houve um erro específico e que um determinado alvo não deveria ter sido atingido. Nós admitimos e reconhecemos nossos erros porque isso é o que um exército responsável deve fazer. Pode responder. Mas Israel está lutando contra um inimigo cujo uso de crimes de guerra é estratégico e sistemático. Eles não são investigados do lado do Hamas. Ninguém é responsabilizado pelo uso de crimes de guerra contra seus próprios civis enquanto se escondem atrás deles em suas escolas e hospitais para atirar em nós. É estratégico e sistemático. E assim, eu apoio o meu país enquanto ele luta para usar força proporcional para desmantelar o exército de terror do Hamas. Porque sim, meus vizinhos são humanos. Ok. Um futuro melhor. Eu tenho um importante programa.
Eu tenho uma nota técnica muito importante. Recebi uma mensagem de que o volume de aplausos da audiência está tão alto que na gravação, muito frequentemente, é impossível ouvir o que nossos debatedores estão dizendo. E não aplaudam. E assim, o que eu gostaria que vocês fizessem é aplaudir entre os pontos deles. Deixem-nos terminar e então aplaudam, por favor. O cavalheiro desafiou minha humanidade e eu gostaria de defendê-la. Eu tentei deixar isso pra lá. Eu quero um futuro de paz entre nós e nossos vizinhos. Isso não pode acontecer enquanto o regime de terror do Hamas estiver no poder. Sobre o assunto, eu vou esperar pelo aplauso. Sobre a humanidade de Elon, perguntei se apoiava a liberação de crianças palestinas. Pode dizer esta noite, todos nós usaremos este broche. Senhor, Hassan, alguma criança. Ele não pode deixar de selecionar as evidências. Ele não pode escolher ajuda, mas selecionar as evidências. Ele acabou de dizer há pouco que tentou manipular você. O Hamas nunca é responsabilizado. Na verdade, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional emitiu 5 pedidos de mandados de prisão. 3 para o Hamas, 2 para Israel. Eu apoio todos esses pedidos de mandados de prisão. E você? Senhor Hassan, você apoia a responsabilidade por todos eles em cada linha. Absolutamente, mas você e qual exército? Espere. Agora não consigo ouvir o que vocês dois estão dizendo. Você apoia a prisão Netanyahu? Não, senhor Hassan, porque cada linha no pedido de mandados de prisão pela acusação é baseada em mentiras. Como a alegação de fome, impossível de conciliar com mais de 1 milhão de toneladas de ajuda que entraram em Gaza desde o início desta guerra, entrando agora, abortando. Mais de 52 mil caminhões, 69 caminhões agora. Você sabia? Senhor Hassan, 69 caminhões. De acordo com 15 agências de ajuda, quem eles estão citando? Em quem devemos acreditar? Agências de... Senhor Hassan, essas agências de ajuda estão citando a UNRWA. Você acredita que as estatísticas da UNRWA são precisas? Sim ou não? Na verdade, não. Com licença, espere um minuto. É uma mentira. Isso é útil. Sim, para alguns, ok. Bem, mentiras precisam ser paradas. Eu só gostaria de pedir que vocês se revezem e não falem ao mesmo tempo. Vocês estão piorando em esperar. Melhorem. Mais de 1 milhão de toneladas de ajuda. Agora o senhor Hassan, sei qual número, de 2 dígitos ele citou, vem da UNRWA. O próprio painel da UNRWA em seu site diz que este é um registro incompleto de dados, que não pode monitorar toda a carga que entra. Israel está monitorando isso. A UNRWA está subestimando em um fator de 10. É assim que se chega a declarações bizarras como fome iminente em Gaza. Porque o Comitê de Revisão do IPC disse que essa avaliação foi baseada em não contar todos os caminhões que entraram. Eles literalmente subestimaram caminhões para fazer essa horrível alegação de fome. Seu ponto está feito. Então, você começou toda a resposta baseado em uma mentira. Não é baseado nas estatísticas da UNRWA. É baseado na própria experiência deles nos cruzamentos israelenses. David Miliband. Elon. David Miliband foi ex-chanceler britânico. Serviu com Blair e Brown. Não é amante dos palestinos. David Miliband disse na CNN, nossos caminhões estão sendo parados porque estão encontrando uma pequena tesoura cirúrgica ou um cortador de unhas e estão mandando os caminhões de volta. David Miliband não é um odiador de Israel. Cindy McCain é a chefe do Programa Mundial de Alimentos. Ela é a viúva do senador mais pró-Israel da minha vida, John McCain. Ela acusou Israel de bloquear caminhões de ajuda, matar trabalhadores humanitários e faminto crianças. Cindy McCain não é a UNRWA ou Hassan. Jenny, estamos muito longe da pergunta que você fez. Eu não sei. Isso é uma má moderação. Sinto muito. Temos outra pergunta de John Levine. John é um repórter político do The Sunday New York Post. Ele tem créditos no CNN.com, The Atlantic, The Chronicle of Higher Education. John, obrigado por se juntar a nós. E venha com sua pergunta, se você puder se levantar. Obrigado a ambos por estarem aqui. Minha pergunta é para a Mehdi. Na verdade, acho que é uma pergunta fácil. Então, espero que possamos obter uma resposta direta. Gostaria de perguntar sobre sua nova startup de mídia, Zatel.
Em maio, a Rolling Stone relatou que você... John tem que estar no ponto onde está sendo debatido. Isso se relaciona ao Catar, que eu acredito que foi mencionado no debate. Estamos debatendo se as ações de Israel foram justificadas. Isso não é relevante. Desculpe, eu preciso passar. Estou feliz em fazer isso. Estou feliz em responder a pergunta, John. John, estou feliz em responder. Estou feliz em fazer isso. Não estamos aqui para falar sobre sua carreira. Eu sei que você está, e eu não. Desculpe, John. Se você quiser formular uma pergunta que seja relevante sobre as ações de Israel e fofocas, fique à vontade, por favor. Sim, eu posso, porque este é um debate onde você faz perguntas. Quer dizer, agora eu realmente quero fazer a pergunta. Estou apenas curioso. Só quero responder a pergunta. Fale se você puder. Depois, tudo bem? Quer dizer, o cara trabalha para o New York Post. Eu prefiro não falar com ele, mas não é meu debate. Obrigado. Tudo bem. Estamos chegando ao final para nossas declarações finais, e é onde cada debatedor tem a palavra novamente exclusivamente para apresentar seu caso. Mais uma vez. Ilan, você é o primeiro. Mais uma vez, você argumenta que a guerra de Israel em Gaza, as ações de Israel em Gaza são justificadas. Você pode ter a palavra e tem 2 minutos para nos dizer o porquê. 2 minutos e meio para nos dizer o porquê. Após o massacre sadista de 7 de outubro, o Hamas nos disse imediatamente: se vocês nos deixarem de pé, faremos isso. Repetidamente. Não foi o suficiente cremar crianças pequenas, não foi o suficiente cometer atos de estupro em grupo, estupro, pedofilia, necrofilia, não foi o suficiente amordaçar pessoas, amarrá-las, ligá-las a árvores e despir. Eles nos disseram: estamos vindo atrás de vocês se nos deixarem de pé. Faremos isso repetidamente. Esta guerra tem sido horrível. Pagamos um preço horrível por isso. Estamos tentando prevenir a ameaça de um massacre repetido em 7 de outubro e estamos lutando contra um inimigo sádico que manipulou o campo de batalha de uma maneira que disse: escondemos nossos ativos militares sob civis. A única maneira de chegar até nós é passando pelos civis. E é por isso que Israel tomou mais ações do que qualquer exército na história do mundo. E assim, cada comandante do Afeganistão e do Iraque concordará que, para manter os civis seguros da estratégia doentia de seus próprios líderes de tentar sacrificá-los. É por isso que continua dizendo a eles para evacuarem. Nunca designou uma zona segura onde os terroristas do Hamas pudessem abusar de reféns com impunidade. Disse a eles para irem aonde é mais seguro. Onde é mais seguro e onde o Hamas não está. E em todas as ocasiões, foi impedido por agências da ONU dizendo: não, mantenha-os em redutos do Hamas, enquanto o Hamas tenta lutar para mantê-los nos redutos. Enquanto tentamos mantê-los seguros de seus próprios líderes psicopatas. Eu perguntei ao senhor: Hassan, se remover o Hamas do poder é legítimo, sim ou não? E ele se esquivou. Ele disse: bem, defender Israel é legítimo, mas não é o ponto em que você entra em Gaza. Ok, sua resposta: acabe com a ocupação. Deixe o Hamas ter um aeroporto internacional Ismail Haniyeh. Deixe-o ter uma base naval Mohammed Dev. Não há nada que você possa fazer com um regime terrorista que está jurado à sua destruição, cujos objetivos são legitimamente genocidas. Precisamos que esta guerra acabe. Mas precisamos que esta guerra acabe de uma maneira que garanta que o Hamas não possa reiniciá-la. Em um momento de sua escolha, sentindo-se encorajado e fortalecido por causa da pressão internacional gerada por pessoas como Mehdi Hassan para continuar salvando-o das guerras que inicia. E eu não acho que seja justo. E Mehdi Hassan, você tem a palavra final neste debate. Mais uma vez, seu argumento sobre por que as ações de Israel na guerra de Gaza não foram justificadas. Senhoras e senhores, as ações de Israel em Gaza foram justificadas. Olhem, o argumento é bem simples esta noite e bastante hipócrita por parte de Elon. O que ouvimos esta noite é que nada justifica 7 de outubro, mas 7 de outubro justifica tudo. Bem, estou aqui esta noite para lhe dizer que não, 7 de outubro não justifica tudo. Não justifica o sofrimento em Gaza, não justifica.
a morte de crianças em Gaza. Não justifica a fome em Gaza. Não justifica o estupro e a tortura de detentos palestinos, que Elon se recusou a condenar esta noite. Não justifica nada disso. Não justifica a violação das convenções de Genebra, o desrespeito ao direito internacional e ao TPI. E nossa própria lei Leahy. Sim, 7 de outubro. Foi um crime de guerra, mas a resposta a um crime de guerra não é cometer sua própria série de crimes de guerra em uma escala épica. 33 vezes mais pessoas mortas desde 7 de outubro do que foram mortas em 7 de outubro. E eu vou dizer isso a você. Olhe, muito claramente, se você apoiar esta moção esta noite, você está abrindo as portas do inferno, não apenas em Gaza, mas globalmente, porque todo ditador e tirano ao redor do mundo dirá: as ações de Israel foram justificadas, e as minhas também. Putin, Assad, Kim, todos dirão: Israel matou crianças, Israel matou trabalhadores humanitários, Israel matou jornalistas. Então, nós também podemos... E eu serei muito claro com vocês esta noite. Se você está aqui esta noite, senhoras e senhores, se você está aqui esta noite para defender o que Israel fez, sabendo muito bem o que Israel fez, se você está defendendo o sofrimento humano em Gaza, a amputação de crianças pequenas, se você está fazendo isso com pleno conhecimento, então você não está apenas aqui para defender o indefensável ou justificar o injustificável, né? Sinto muito, você é um sociopata. E eu lhe direi, não, simplesmente não é assim. De jeito nenhum, de forma alguma. Por favor, não seja um sociopata esta noite. Não apoie crimes de guerra, não defenda um genocídio. Junte-se a mim e a todas as organizações de direitos humanos do mundo, a todas as agências de ajuda humanitária do planeta, a todos os médicos e enfermeiros americanos que foram se voluntariar em Gaza. Junte-se a nós para opor-se a esta moção ridícula, ofensiva e horrenda. E em nome da família Aldous, que Elon claramente não se importa nem um pouco, eu imploro para me opor a esta moção. Estou curioso. Alguém mudou de opinião? Esta noite por algo que ouviu... Uau! Tudo bem, obrigado. Obrigado. John Levy. Sim. Então, aqui está a questão. A razão pela qual eu recusei a pergunta do John. Nós realmente tentamos preservar a integridade do que um debate deve ser. E deve ser sobre a questão, e deve se manter na questão, deve evitar ataques pessoais. Mas você veio de tão longe, e Merd, na verdade, parece querer responder a pergunta. Então vá em frente. Isso é um extra. Elon te acusou de estar a serviço do Qatar mais cedo. Você se opôs a isso. Eu gostaria que você pudesse desmentir que está recebendo algum dinheiro do Qatar, confirmando que não está recebendo dinheiro para a Zatel do Qatar. O Qatar está financiando o Zatel. É uma ótima pergunta, John, porque você trabalha como correspondente de mídia para o New York Post. Não, eu não sou. Estou respondendo a sua pergunta. Paciência. Esperamos por você. Você é um colunista de mídia para o New York Post, não é? Você foi, em um certo momento, um colunista de mídia. Você deveria ler a entrevista do Washington Post, que fiz literalmente quando a Zatel foi fundada. E Jeremy Barr, um excelente repórter, um pouco melhor que você, me fez essa pergunta. E eu disse, não recebemos dinheiro estrangeiro. Todo investidor é um cidadão americano, sem relação com o Qatar. Boa tentativa. Melhor sorte na próxima vez. Já que estamos todos no espírito de fazer perguntas, como você se sente em relação a receber dinheiro do racista Rupert Murdoch todos os dias? Tudo bem. Eu lamento ter feito essa pergunta. Lamento as vezes em que este debate não foi elevado por duas pessoas que de outra forma respeito. E quero dizer que isso conclui nosso debate. Quero agradecer aos nossos debatedores, Ilan Levy e Mehdi Hassan. Agradecemos por vocês terem comparecido e por terem pelo menos conversado. Talvez não um com o outro, mas um com o outro de forma vigorosa e veemente. E de fato, vocês estavam ouvindo um ao outro, se apenas para contra-argumentar, mas vocês estavam ouvindo um ao outro. Acho que isso é um progresso. Quero agradecer a todos vocês na plateia por estarem aqui e por estarem abertos ao debate.
E quero agradecer a todos os jornalistas que se juntaram a nós também por direcionar a conversa para um caminho mais interessante. Então, isso é um encerramento deste debate. Estamos abertos ao debate. Eu sou o John Donvan. Nos vemos na próxima vez.